da ela. Teu pai? Meu pai é falecido. Seu pai morreu muito tempo atrás? Me diga, tem ou não tem os estímulos para ser outra coisa que não essa que ele está apresentando ser? A mãe é dependente química, o pai faleceu quando ele ainda era bebê praticamente, né? Então talvez nem tenha nenhuma lembrança do pai. Esse menino tinha todos os estímulos para ser um revoltado, para ser um bandido, mas veja, ele se esforça para trabalhar, para ganhar, veja, R$300 aproximadamente por semana e ainda poder ajudar a mãe. Cara, isso aqui é de uma grandeza que talvez, eu não sei se todo mundo que vai ver esse vídeo consegue perceber uma grandeza nos dias que nós estamos vivendo hoje. Isso aqui é uma grandeza para o que a gente consegue ver, os influencers, a mídia, sei lá, os intelectuais, sabe? Os intelectuais, que geralmente são intelectuais de esquerda, começam a analisar um Brasil que muitas vezes eles não conhecem, um Brasil que é um Brasil mais idealizado na ideologia dele, mais virtual. E esse tipo de depoimento aqui é um choque. Bota esses intelectuais no bolso, porque essa é a realidade de muita gente. Essa é uma realidade muito... Ela é inspiradora até, porque imagina você ser filho de uma mãe dependente química, se esforçando mais para ganhar 300, meu Deus do céu, R$300, gente. R$300 por semana. É muito pouco. Eu tenho filhos, e eu tenho uma despesa. Eu acho que R$300 é uma despesa de uma semana praticamente. Então, realmente, o real está desvalorizado, o dinheiro está desvalorizado. A região dele parece ser uma região mais carente, porque, vou dizer pela minha experiência aqui de cidade, uma das principais fontes de renda da cidade é a prefeitura, para empregar garis, merendeiras, professores, entre outros aí. Quando uma cidade depende da renda da prefeitura, graças a Deus a minha cidade tem um distrito que é um distrito mais desenvolvido praticamente, não é, do que a própria sede, que tem geração de renda por causa da indústria de confecção. E essa indústria de confecção é que movimenta a economia do local. Mas por muito tempo, a cidade foi quase que 100% dependente de um supermercado, que tinha nem um supermercado desse modelo de cidade grande, um supermercado de cidade pequena, e da prefeitura. Tanto é que a prática de venda de votos é muito comum. A prática de compra de voto e de venda de voto, né? Na eleição, eu me lembro, quando eu era garoto, que às vezes a gente ia dormir tarde, porque na virada da noite, escuta só o que eu estou dizendo, na virada da noite, na véspera da eleição, ou seja, hoje é sábado, amanhã é a eleição. Existiam grupos, os dois, porque a disputa era sempre aqui na região, é sempre entre dois partidos, entre dois grupos. Então existiam grupos pastorando uns os outros, e eu lembro disso quando eu era adolescente, que as pessoas ficavam virando à noite, uns viajando pelos lugares, pelas localidades, pelas casas, para reverter voto através de quê? Através de quê? E outros ficavam atrás para fiscalizar, para impedir que isso acontecesse, mas fiscalizava o outro lado, entendeu? Era um grupo que fiscalizava, o grupo de um lado fiscalizava o outro, o grupo do outro fiscalizava o um. E assim, os dois eram fiscalizados, mas os dois conseguiam fazer aquilo. E geralmente quem está com a máquina, ou seja, quem está com a prefeitura na mão, leva. E na minha adolescência, eu tenho 40 anos de idade, na minha adolescência era mais comum do que hoje, eu acho que hoje ainda é. As pessoas trocavam por telha, por bujão de gás, por promessa de emprego na prefeitura. E muita gente achava que podia trabalhar na prefeitura mesmo não sabendo de nada. Não, eu quero um emprego na prefeitura. O que você sabe fazer?
Ah, não sei, eu vou varrer, eu vou fazer esses serviços gerais. Cara, então, quando uma cidade pequena, ela depende quase que exclusivamente da prefeitura, ela é um problema. Né? Ela é um problema. Hoje, está um pouco diferente, um pouco melhor, mas por causa de um distrito que investiu, as pessoas do distrito começaram a investir na indústria de moda íntima, na fabricação de moda íntima, é um polo na região, e a economia vê se a melhora. Mas a parte que é pública, a zeladoria, por exemplo, meu amigo está deixando a desejar. Está deixando a desejar. Diz, olha, o esgoto daqui vive estourado. Vive com os bueiros estourados. Você vai passar na rua, você tem que ir devagarinho, você está de moto, para não espirrar em você esgoto. Sabe, o dejeto, não dejeto, mas o esgoto das pessoas ali, nas suas pernas. Porque vive estourado. O outro problema que está acontecendo aqui é que está, por ser um polo de indústria de confecção, de moda íntima, muita gente está vindo para cá. E o distrito, ele cresceu populacionalmente, ele até está crescendo em termos de investimentos de construção, mas em termos de infraestrutura, de saneamento, ele continua lá dos anos 90. Não está dando conta, por isso os bueiros vivem estourando, o esgoto vive estourando. Outra coisa que o poder público aqui não se preocupa é com o abastecimento. Muita gente nova vindo para cá, essa migração interna aqui, para trabalhar nas confecções, elas precisam de casa para morar, elas precisam... Elas vão consumir mais água, vão construir também casinhas, vão colocar o seu esgoto aonde? E as pessoas, o poder público aqui não está pensando nisso, em estruturar o município, o distrito, para o crescimento. Então ele está crescendo doente, porque a pavimentação é precária. Quando chove, alaga, tem um ponto aqui, por exemplo, que no inverno é complicado passar, porque esse local fica exatamente em frente a uma escola estadual. Né? E aí que você vai, no final do calçamento, é uma poça d'água que fica ali durante todo o inverno. Se começou a chover, acumula água ali na frente, porque fizeram uma obra lá, sem fiscalização, sem nada, a obra não tem nenhum escape de água, não tem nenhum projeto de drenagem, então a água simplesmente fica acumulada ali durante todo o inverno. Quando seca, aí pronto. Até agora nem a prefeitura, nem Defesa Civil, nem sei lá quem responsável por isso aí resolveu nada disso. Entende? É complicado, é complicado. Vou voltar aqui pro garoto, né?